Aguardemos agora que o Senhor mandará para nós o conselho da sua palavra. Aleluia. Pronto, irmão Norival. Antônio. Mais algum irmão no ministério que eu não conheço? Glória a Jesus. Aleluia. Antônio. Glória a Deus. Vamos de volta. Glória a Jesus, santo é o teu nome. Glória, Senhor. Vamos ler, com a ajuda de Deus, sua santa palavra, aos Romanos, capítulo 12, epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Glória a Jesus. Aleluia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito,
servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Então, irmãos, irmãs, vemos aqui esta epístola, esta carta, que o apóstolo Paulo escreveu lá aos romanos, os irmãos lá de Roma, a igreja, e aqui os irmãos acompanharam a leitura, outros estiveram lendo. Tem vários ensinamentos, várias observações que, se nós atentarmos bem e procurarmos colocar em prática na nossa vida, por certo, será de ajuda para a nossa salvação. Porque a finalidade aqui do apóstolo, escrevendo lá aos romanos, era de ensinar, era de mostrar ao povo, à irmandade, a maneira que deveriam servir a Deus. Não era outra finalidade a não ser esta, a maneira de agradar a Deus e preparar o povo. E é para nós nesta manhã, é nos preparar para a nossa santidade, nossa consagração, e estamos então, quando terminarmos a nossa carreira, preparados para entrar no céu. Este era e é o principal foco, objetivo, que nós estamos servindo a Deus, que nós congregamos, que ouvimos a sua palavra para a nossa salvação. Diz a palavra: buscai o reino do céu e a sua justiça. É o que nós buscamos, o reino do céu, a nossa salvação, o nosso direito de entrar no céu, e a sua justiça, andar conforme a sua palavra, e as demais coisas que nós precisamos, o Senhor nos acrescentará, o Senhor nos ajudará, o Senhor nos dará a sua mão, porque Ele não desampara ninguém. Ele, quando nos chamou, falou: estou convosco todos os dias da tua vida, não te deixarei e não te desampararei. Então vamos servir, vamos agradar a Deus, vamos andar dentro da palavra, e as demais coisas, então, na medida da vontade de Deus, o Senhor vai nos ajudando. Mas a palavra é esta nesta manhã:
O título já diz para nós, consagração a Deus. Aqui o título, consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Então, nesta manhã, estamos aqui reunidos, este grupo de irmãos e irmãs, vários acompanhando ali online, mas a palavra é esta, o povo de Deus, procurar a consagração, procurar servir a Deus, e o Senhor vai nos ajudando. E as demais coisas, irmãos e irmãs, tenham esta certeza e essa confiança, o Senhor vai nos ajudando. Enfermidade não faltou, não falta e não faltará. Prova, luta, quanta coisa acontece no mundo e no meio do povo de Deus, mas o Senhor vai nos ajudando. Alguns Ele permite uma prova maior, outros uma prova menor, porém sempre o Senhor vai ajudando no foco principal, a nossa consagração e a nossa preparação para a vida eterna. Então, ele falava aqui, o apóstolo Paulo, rogo-vos, ele rogava, não disse eu mando, não, mas eu rogo, eu peço por caridade, para o vosso bem, para a vossa consagração, para o vosso crescimento espiritual, eu rogo, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então procurem agradar a Deus, procurem se consagrar para que o vosso crescimento espiritual aumente, para que a vossa vida espiritual, que sejamos santos na presença de Deus, e dessa maneira sempre receberemos força, virtude do alto para a nossa caminhada. E não conformeis com este mundo. Não devemos nos conformar com as coisas do mundo, e não nos debruçarmos para as coisas do mundo, para os deleites do mundo, para a vontade da carne, para os prazeres da carne. Não, esse povo é um povo diferente, é um povo especial, povo de Deus aqui na face da terra. Então a nossa vida deve ser consagrada a Deus, e não nos conformar com as coisas do mundo, mas rechaçarmos as coisas do mundo e entramos pelo caminho da santidade. Por isso Paulo, escrevendo a Tito, Deus tem na terra um povo seu, povo de Deus aqui na terra, seu, especial, zeloso de boas obras. Zelo pelas boas obras. Esse povo é diferente, tem que continuar sendo diferente. Não podemos nos conformar, conforme está a palavra, com as coisas do mundo, a moda do mundo, não. Esse povo tem que ser um povo santo, diferente com aquilo que está no mundo. Diferença no falar, diferença no vestir, no se apresentar, enfim, aonde está um irmão, aonde está uma irmã, ali está um servo, uma serva de Deus, mostrando a luz de Cristo. Então, irmãos, é a palavra que vem nesta manhã. O Senhor quer preparar, está preparando esse povo para a vinda de Jesus Cristo. O Senhor vem buscar a sua igreja e quer encontrar um povo pronto e preparado. E vem a palavra para quê? Para nos preparar. Assim como os alunos vão na escola e o ano inteiro, 4 anos, 8 anos estudando, preparando-se para um dia ter a formatura e exercer ali uma profissão, assim estamos sendo preparados anos e anos para a vinda de Jesus Cristo. Essa preparação, e ela não termina, ela não acaba, embora muitos fracassam, muitos recuam, mas a palavra vem, o Senhor não tem prazer naquele que recua, mas tem prazer naquele que avança, servindo e procurando agradar a Deus. Então,
Diz aqui, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, aqui ele falava de um corpo, nosso corpo tem a cabeça que comanda, que dirige, e tem os membros do corpo, a mão, o pé, o ouvido, enfim. Então ele fala aqui, ele comparava um corpo como a igreja de Cristo, cuja cabeça é o Senhor nosso Jesus Cristo. E nós pertencemos a este corpo. Então aqui ele fala, assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. A mão tem uma operação, o pé tem outra operação, a vista, a boca, cada um tem uma operação. E um depende do outro, uma mão depende da outra, as duas mãos ajudam a lavar o pé, e assim, um membro depende do outro. Assim ele falava da igreja de Jesus Cristo, cuja cabeça é Cristo. E assim como nós que somos muitos, a igreja é um grande povo aqui na terra, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros, somos ligados, somos unidos, devemos ter o mesmo amor, a mesma comunhão, ser companheiro, ser ajudador, e o Senhor vai abençoando. Mas sempre comandado pela cabeça, que é Jesus Cristo. Então, de modo que tendo diferentes dons, então ele fala comparando um corpo com a igreja, o Senhor repartiu para a igreja os dons. Então diz aqui, tem segundo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Então aquele que tem um dom de profecia, exerça esse dom de profecia. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Se é exortar, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que presida com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Então, cada membro do corpo tem a sua função, e cada um deve fazer o seu trabalho, a sua função. Assim como é num corpo, a mão, ela não anda, ela depende do pé para andar, e o pé depende da mão para ir num lugar. É assim também a igreja, um é ancião, outro é cooperador, outro é diácono, outro trabalha na construção, outro na piedade, outro na música, outro na administração, outro faz limpeza, outro dá na coleta, outro ora de madrugada, outro faz uma visita, outro leva um pacote de arroz aqui, outro leva lá. Senhor, se usa de todos, cada um cumpra com alegria o dom que te deu, e Deus te recompensará. Então, cada um, a igreja toda tem trabalho na obra. Alguém não pode ou não deve dizer, eu não faço nada, não tenho compromisso, Deus não me deu nada. Deus sim, o Senhor te deu. Levanta de madrugada, está de dia ali, fique em comunhão, ora por esse, ora por aquele, vai fazendo uma visita, faz uma oração, dá um telefonema. Isso é um dom, é um trabalho na obra de Deus, e Deus te recompensará. Então, um depende do outro. Então, o corpo, ali, todos os membros trabalhando, cada um na sua função, aquele corpo tem saúde. E a igreja também de Cristo, cada um cumprindo o dom que Deus te deu, a igreja tem saúde. Ela vai crescendo na vida espiritual, na santidade, até chegar à estatura, conforme diz a palavra, de um varão perfeito na presença de Deus. Então, ninguém deve enterrar o seu talento, ninguém deve deixar de cumprir o trabalho, a missão, o compromisso que o Senhor te deu na santa obra de Deus. Porque vai fazer falta.
E se o irmão ou se algum de nós recuarmos e não fazermos aquilo que Deus pede, a palavra vem: Senhor, põe outro no nosso lugar. Senhor quer atender, Senhor quer se usar, Senhor precisa, ou alguém tem necessidade, o Senhor atende. E se nós recuarmos, se nós ali regredirmos, o Senhor põe outro no nosso lugar, mas a obra tem que ser feita. Então o povo de Deus diz aqui: humildade e fidelidade no uso dos seus dons. Todos têm compromisso. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. Esse recebeu 1, achou que era muito pouco, enterrou o talento. Irmão, irmã, algum talento o Senhor te deu, cumpra com alegria. Seja mesmo se dar uma saudação, encontrar alguém na rua, então saúda com alegria. Irmão, irmã, a paz de Deus, e ela vinda do céu, a paz entra naquele coração. É uma saudação, mas ela veio do céu e ela fez obra. Então todos nós temos compromisso, todos nós temos trabalho na obra de Deus. Diz a palavra: orai uns pelos outros. Já uma oração já é um compromisso que temos da parte de Deus na sua santa obra. Os membros, tem membro que não tem quase utilidade, mas na hora que precisa ele está ali para funcionar. Tem membro que a mão trabalha muito, o ouvido, a boca trabalha bastante. E tem outros membros que trabalham um pouquinho, não precisa quase, mas a hora que precisa, ele está ali pronto. Irmão, irmã, estejamos prontos sempre para servir a Deus, em comunhão com o Senhor, estando preparado para a vida eterna. Então aqui, o apóstolo depois falava do amor, do fervor, da humildade e da beneficência. Então ele exortava a irmandade aos romanos, e a palavra também nos exorta nesta manhã sobre o amor. Amor é a caridade. Quantas vezes ouvimos, quantas vezes é falado sobre a caridade, sobre o amor, e isso não pode faltar, não pode, irmãos, deixar de estar presente na vida do crente a caridade. Diz lá na palavra: profecias cessarão, alguns dons cessarão, mas permanecerá a fé, a esperança e a caridade. Essas 3, e diz a palavra, a maior destas é a caridade. É o amor, não pode deixar de existir o amor no nosso coração. E hoje vem a palavra, Deus conhece, o Senhor faz aqui um comentário conosco, cada um meça na sua mente e no seu coração, na sua sinceridade com Deus, como é que está o dom da caridade, o dom do amor no nosso coração. Como é que está? Está bem? Está aceso? Está funcionando? Diz aqui a palavra: sede fervorosos no Espírito. E também devemos lembrar do amor à caridade no nosso coração. Essa aí não pode diminuir. Então hoje vem a aferição, vem o controle, que nem nessa pandemia agora, a primeira coisa quando você vai a algum lugar é medir a temperatura. Como é que está? É 36,5, 36,8, 36,1. Mas a hora que chega no 37, 37,5, opa, tem alguma coisa diferente. É um alerta, 37,5, 37,8 de febre, algum alerta. Hoje vem a palavra, como é que está o amor do teu no nosso coração? Está diminuindo? A palavra é o alerta, que o amor, a caridade, seja então regularizada na nossa vida, com bastante fervor, o nosso amor e a nossa caridade. A obra assim vai avante.
Não pode faltar, então, o amor e a caridade. Diz aqui, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O apóstolo escrevendo, ficou na Escritura, está na palavra de Deus. Basta nós, irmãos, lermos, entendermos e pormos em prática. Não é só saber na mente, no coração, e não exercer, não praticar. Então diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Irmão, isso aqui tem que ir conosco até o fim da nossa vida. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então ele falava lá, olha, quantos anos? 2000 anos. Esta carta, sede fervorosos do Espírito. Por certo, por que ele escreveu? Porque Deus deu de ele escrever este assunto aqui, porque havia necessidade. Por certo, Deus conhecia, enxergava e deu ao apóstolo de escrever, sede fervorosos no Espírito. Quer dizer, não se acomodem nas coisas e o fervor vai diminuindo, vai minguando, não. Irmandade, vem a palavra, é necessário que o fervor no nosso coração, o nosso prazer de servir a Deus, o nosso prazer de agradar a Deus e também de glorificar a Deus, seja fervoroso, seja aumentado na vida de cada um. E a palavra vem, irmãos, essa pandemia trouxe alguma coisa, está trazendo alguma dificuldade, alguém esfriando na parte espiritual, alguém ali vindo para trás, alguém não tendo tanto prazer de servir a Deus ou de congregar. Está aqui a palavra, Senhor, nesta manhã nos dá um alerta, sejamos fervorosos no Espírito, sentir o Senhor no coração, sentir o Senhor na nossa vida, e damos um glória e um louvor ao nosso Deus. Não se acomode, irmão, irmã. Não, mas procure, levantemo-nos com a força da palavra, levantemo-nos com a força da palavra e vamos servir ao Senhor com prazer e com alegria, com toda essa pandemia, com toda a dificuldade, com toda a prova, glorificamos e sirvamos ao Senhor. Nada de recuar, nada de... Alguém está deitado, alguém está aí prostrado e a palavra vem, o Senhor, pelo poder da palavra, nos pega pela mão. Meu irmão, minha irmã, levanta, vamos para a frente, vamos servir o Senhor. Ah, mas está aqui a prova, está aqui essa luta, está aqui essa enfermidade, eu perdi as forças. Está aqui a palavra, o Senhor te dá força, te pega pela mão e te fala, vamos para a frente, eu te ajudarei. Irmãos e irmãs, não acomodemos-nos, sejamos fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então é sentir o Senhor dentro de nós, irmão. Não nos acomodemos. Não, irmão. Oração de dia e de noite. É tempo de oração. Está aí o cumprimento da palavra. Guerras, rumores de guerra, pestes e tanta calamidade. Está aí, está na palavra. Tudo está acontecendo. A vinda de Cristo se aproxima. O adversário se levantando para nos destruir. Mas está aqui a palavra para nos ajudar. Irmão, irmã, o Senhor quer te ajudar. Não recuses a ajuda do Senhor, obedecendo o conselho desta manhã. Seja fervoroso no Espírito. Glorifica o teu Deus e sirva o Senhor e procure sentir o Senhor no teu coração. Eles dois que iam no caminho de Emaús. O Senhor havia ressuscitado, não tinha se apresentado ainda para os apóstolos. Aqueles dois no caminho de Emaús, o Senhor se apresentou, conversando.
Senhor falando da palavra, da Escritura. Diz ali que o Senhor abria as Escrituras para eles. Eles ouvindo, chegaram no lugar, sentaram na mesa, o Senhor ali pegando o pão, partiu, abençoou. Aí os olhos deles se abriram e viram que era o Senhor. E o Senhor então, ali diz a palavra que saiu, e eles então comentaram um com o outro. Aqui está o ponto. Comentaram, conversaram um com o outro. Porventura, não ardia o nosso coração quando o Senhor pelo caminho nos abria as Escrituras? Então, a hora que eles vinham caminhando e o Senhor ia falando, o coração deles ardia, sentiam uma coisa diferente. Era a presença, era a palavra do Senhor, era o Senhor no coração deles. E isso nós não podemos perder, querida Irmandade. Não podemos perder a presença do Senhor no nosso coração, sentir o Senhor que está conosco de uma maneira, uns, outros de outra maneira, mas de uma maneira ou de outra, percebemos, sentimos o Senhor no nosso coração, e a nossa boca é obrigada a dar um glória, um louvor ao nosso Deus. Irmão, não perca a presença do Senhor no teu coração. Enquanto não sentir, não sossegue, irmão, irmã, eu quero sentir o Senhor no meu coração. Vai ao Senhor e Ele se apresentará, sentirás o Senhor dentro do teu coração. E essa presença tem que estar conosco até o fim da nossa vida. E essa certeza, então, sentir o Senhor, sentir a sua presença, um momento ali de uma glorificação a Deus. Não, o Senhor não me deixou, o Senhor está comigo, o Senhor te ajudará. Ali o salmista, num dos salmos, fala, ele não sentia o Senhor, mas ele depois percebeu, não é o Senhor culpado, não é o Senhor que não está comigo, eu é que estou enfermo, eu é que me afastei do Senhor. Então, irmãos e irmãs, vamos encostar perto do Senhor e Ele nos ajudará. Sentiremos a sua presença e a sua glória no nosso coração. Então ele fala aqui do amor, do fervor, da humildade e da beneficência. Sede unânimes entre vós, que, enfim, o corpo, como foi falado antes, tem que ser unânime. Se tem que ir para lá, o corpo todo vai. Uma perna não vai para lá e o braço vai para o outro lado. Não, é tudo junto. Tudo vai para lá ou tudo vai para cá. É unânime, é tudo junto, é a comunhão. E não pode faltar a comunhão nesse corpo, o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Então, aqui fala, a ninguém deveis mal por mal, procurai as coisas honestas. Se possível, quanto estiver entre vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Se teu inimigo, está aqui, olha, que o apóstolo escreveu, irmão. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. É amar a todos, é ajudar a todos, não fazer mal para ninguém, fazer o bem para todos. Isso está registrado no céu e é segurança para a vida do crente. Então a palavra é esta, irmãos, que o Senhor nos manda nesta manhã, consagração a Deus, sentir o Senhor no nosso coração, servir a Deus e o Senhor vai nos ajudando. Alguém fala, mas Senhor, estou esperando uma palavra, estou esperando uma resposta, estou esperando se eu faço esse negócio, se eu não faço, se eu compro, se eu vendo, se eu vou sarar, se eu vou morrer. Tudo nós fazemos essa oração. O Senhor te fala, a tua vida está na mão de Deus.
Entregue e deixa a tua vida o Senhor controlar e o Senhor fazer tudo. O que o Senhor fizer é o bem para a nossa alma. Isso devemos ter, essa confiança, essa certeza, que o Senhor faz na nossa vida. Que o Senhor faz na nossa vida espiritual, nossa vida material, na nossa saúde, na nossa família, é para o nosso bem e a nossa salvação. Deus seja louvado. Amém. Unidos agora na comunhão, vamos agradecer a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Aleluia. santo Senhor. Nosso eterno Deus, bondoso Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, teu santo Filho, nos ajoelhamos agora novamente aos teus pés, dando-te graças, ó grande Deus, pela grande obra redentora que realizaste na nossa vida, pois vivíamos, ó Senhor, neste mundo, jogados e conduzidos por tantas coisas que não é lícito Aleluia. Nem falar, mas um dia a tua misericórdia nos alcançou e tu se apresentou na nossa vida de uma forma e nós conhecemos a tua grandeza e o teu poder de uma forma tão maravilhosa, e desde o dia que tu se apresentou para nós, tu transformou a nossa vida, Aleluia. tu nos modificou, e agora, Senhor, nós nos encontramos neste caminho maravilhoso, onde nós temos esta certeza viva. Se nós honrarmos a tua palavra até o fim, um dia veremos a tua face no céu. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por estarmos todos juntos, reunidos. Na verdade, uma pequena parte aqui neste salão, mas neste imenso Brasil e no mundo inteiro, um grande número de povo que nesta manhã parou ao seu afazer, porque percebeu a necessidade, Aleluia, de estar na tua presença. Aleluia. E nós te louvamos pela boa guia e presidência, pelos hinos entoados, aleluia, pela oração elevada. Te louvamos porque não faltou a tua presença, aleluia, entre nós. E maiormente nós te agradecemos pelo conselho santo da tua palavra, aleluia, porque nesta manhã, de uma forma tão maravilhosa, aleluia, tu, Senhor, aleluia, olhou para a terra e como deste exemplo na palavra, aleluia, como nos dias em que vivemos, em todo estabelecimento é necessário aferir temperatura. Hoje tu reuniu o teu povo, aleluia, e tu, Senhor, aferiu tanta coisa, o amor, a consagração, tanta coisa que está faltando em nós, aleluia, e nós todos agora, aleluia, entendemos, aleluia, que é necessário que haja alguma melhora em nós, aleluia, mas nós confessamos a ti nesta hora, nós somos pequenos, nós somos fracos, para a gente, Senhor, melhorar, a gente precisa da tua ajuda, e a tua, aleluia, palavra anunciou para nós que ela nos ajudará. E agora, nesta última oração, aleluia, todo o teu glória, povo reunido, Jesus, nós aleluia, te pedimos agora, aleluia, a tua própria palavra, aleluia, disse para nós não nos conformarmos em não sentir a tua presença, sim, em não ser fervoroso no Espírito, ó grande Deus, pela virtude da tua palavra, anunciou para nós que nos ajudará. Agora,
neste momento, que a tua presença possa invadir, aleluia, o nosso coração, que haja uma virtude nova, uma alegria nova, um fervor novo, e nós sairemos da tua presença louvando e glorificando o teu nome. Ó Senhor, aonde estiver um pequenino teu agora, neste imenso Brasil, às vezes alguém sozinho dentro de um carro ou num leito de dor, ou mesmo num ambiente de trabalho, ó grande Deus, visita a terra agora, Senhor, e nós, aleluia, levantaremos desta oração mais crentes, mais fervorosos, mais desejosos de te sentir. Ah, Senhor, que alegria que invade a nossa alma agora, que contentamento de sentir a tua presença, renova as nossas forças nesta manhã. Graças te damos por tudo, pedimos, Senhor, ajuda-nos que somos pequenos, mas com a tua força nós te prometemos, nós vamos procurar melhor fazer a tua vontade. Em nome do Senhor Jesus pedimos tudo e agradecemos, o qual é bendito eternamente. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória, Glória a Jesus. glória a Nansani. Aleluia. Aleluia. Deus seja sempre louvado. Amém.